Minha colega de trabalho tinha um caderno muito estranho. Eu trabalhei um pouco como técnica de psicologia há alguns anos atrás. Aquela clínica era um lugar legal de trabalhar. A maioria da equipe tinha a mesma idade, no início da carreira, e eram amigos uns dos outros. Acho que nenhum de nós planejava ficar lá por muito tempo. Acho que estávamos lá mesmo só porque queríamos colocar no currículo. Para ser sincera, eu nunca amei o modelo de negócios. A melhor forma de descrever é que parecia um serviço de assinatura. O lugar não estava realmente ajudando as pessoas a criar planos individualizados para tratar seus problemas. Só queria inscrevê-los para cuidados contínuos para sempre. 2 consultas por mês, pacotes. Todo mundo fingia que estava tudo bem. A Jenny era uma das enfermeiras de lá. Ela era legal e a gente se dava bem. Um dia, eu e a Jenny saímos do trabalho um pouco mais cedo para ir na Marshalls comprar decorações de feriado. Eu ainda tinha uma ligação de trabalho para fazer, mas meu gerente disse que eu podia fazer isso mais tarde e em casa. Podíamos fazer ligações de trabalho por um aplicativo. Eu não tinha carro naquela época. A Jenny nos reservou e ia me levar para casa depois. Chegamos na loja e escolhemos umas decorações. A fila do caixa estava grande e ia demorar pelo menos meia hora. Achei que era um bom momento para fazer a ligação que eu ainda tinha que fazer. Perguntei para Jenny se eu podia fazer isso no carro dela enquanto ela esperava na fila. Ela disse que sim e me deu as chaves. Eu nunca tinha feito ligações de trabalho fora do trabalho antes e esqueci completamente que precisaria escrever anotações. Percebi isso quando já estava no telefone. Então isso me colocou numa situação estranha. Eu disse algo como: "Espera aí, só me dá um minuto, preciso achar uma caneta." Provavelmente não deveria ter feito isso. Abri a caixa entre o banco do motorista e do passageiro para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse usar para escrever minhas anotações. A Jenny tinha algumas coisas que eu podia usar lá dentro. Ela tinha um caderninho e umas canetas. Eu ia usar o caderno dela sem permissão e depois explicar para ela quando ela voltasse para o carro. Achei que íamos rir disso juntos. Pensando bem, eu nem pensaria em fazer isso hoje em dia. Ultrapassei meus limites abrindo a caixa e abrindo um caderno particular. Abri e comecei a folhear para encontrar a primeira página em branco. Ao folhear, vi que cada página tinha um nome, um endereço e algumas anotações ao lado. Os nomes pareciam familiares no começo, mas não achei que fossem pacientes. Isso não faria sentido, já que a Jenny não tinha motivo para ter um caderno assim. Mas quanto mais eu folheava, mais claro ficava. Sim, eram todos pacientes da nossa clínica. Todos. Tinha os endereços deles. Também uma descrição da casa. Dizia coisas como Casa Azul ou Casa com a cesta de basquete. Meu queixo caiu. Ainda não consigo pensar em nenhum motivo para alguém ter aquelas anotações. Coloquei o caderno de volta, fechei a caixa, coloquei meu telefone no Viva Voz e terminei minha ligação usando o aplicativo de notas no meu telefone. Esperei quieta até a Jenny voltar. Eu nunca contei isso para ninguém. Realmente não consigo pensar em nenhum motivo para uma enfermeira ter aquele tipo de caderno com ela. A fonoaudióloga que finge ser minha mãe. Essa é uma situação que descobri há uns 8 meses, mas que não sai da minha cabeça desde então. Para contextualizar, quando criança eu tinha um atraso de fala severo. Fiquei completamente muda até algumas semanas antes do jardim de infância. Isso me causou um problema de fala, que tecnicamente ainda tenho hoje em dia, mas em menor grau. Tenho a sorte de as letras com as quais tenho problemas combinarem com as letras frequentemente omitidas em certos sotaques, então, para ouvidos destreinados, pareço britânica ou australiana, dependendo de quem pergunta. Por causa disso, geralmente só confirmo a suposição do sotaque porque é mais fácil mentir sobre ser britânica do que explicar o problema de fala e enfrentar qualquer estigma que vem com isso. As únicas pessoas que sabem a verdade são amigos e familiares muito próximos. Indo para a história, eu, 18 anos, estava namorando uma garota, 18 anos. Não estamos mais juntas, mas por motivos não relacionados à história. Estávamos em um evento social quando nos encontramos com uma amiga dela, 19 anos. Tecnicamente, conheço essa garota desde a 9ª série também, mas não muito bem. Então nós, como grupo, começamos a conversar. Aleatoriamente, completamente sem relação com a conversa atual, a amiga me pergunta como minha mãe está. Fiquei surpresa porque isso não é algo que você costuma jogar em uma conversa sem conhecer a tal mãe. Então pergunto de volta, por quê? Você a conhece?
A amiga explica que minha mãe costumava ser a EA dela e a ajudou a resolver seus problemas comportamentais durante todo o ensino fundamental e médio. Agora, isso é estranho, porque, embora minha mãe tenha trabalhado em uma escola por um curto período, ela era supervisora de almoço e só trabalhou em uma escola primária que eu sei que a amiga não frequentava. Então, pergunto à amiga se ela tem certeza de que era minha mãe, porque ela não era uma EA. A amiga confirma porque minha mãe costumava falar sobre mim o tempo todo, e quando a amiga estava decidindo qual escola de ensino médio frequentar, minha mãe recomendou minha escola de ensino médio porque era a escola que sua filha frequentava. Agora, dentro da minha escola de ensino médio, havia algumas pessoas com o mesmo nome que eu. Meu nome é o mais básico possível. Então, pergunto à amiga, você tem certeza de que sou eu sobre quem ela estava falando e não uma das outras pessoas com meu nome? Ela confirma mais uma vez que definitivamente era eu, porque minha mãe contava detalhes sobre minha vida e contava sobre minha época fazendo terapia da fala. Agora, peraí. Como eu disse antes, sou muito secreta sobre o fato de ter um problema de fala. Essa amiga é claramente alguém a quem eu nunca contei, embora eu admita que não é impossível adivinhar e a garota com quem eu estava namorando na época poderia ter contado a ela. Mas eu nunca contei a ninguém sobre fazer terapia da fala. Esse nunca é um detalhe que compartilho ao contar a história da minha vida. É claro que alguém que me conhece como família está contando essas coisas a ela. Não há como a amiga ter adivinhado com tantos detalhes sobre minha vida. Então, só para confirmar que, de alguma forma, minha mãe de verdade não tem uma vida dupla, pergunto à amiga como é minha mãe. Ela responde que ela é um pouco baixa com cabelo castanho cacheado. Essa não é minha mãe. Minha mãe é alta e loira. Isso, no entanto, é exatamente como a minha primeira fonoaudióloga era. Ela foi contratada pelo distrito escolar e eu a vi por cerca de 2 anos antes de mudar para outra escola. Ela também trabalha com uma variedade de necessidades especiais, o que significa que é muito provável que ela tenha se tornado a EA da amiga. Mas tudo isso para dizer que, em algum lugar, essa fonoaudióloga está, por algum motivo, fingindo ser minha mãe e, até certo ponto, me perseguindo, pois ela teria que ter feito uma pesquisa para descobrir qual escola de ensino médio eu frequentava. História bônus adicional que me lembrei ao escrever a postagem. Quando eu era criança, mas depois que eu tinha trocado de fonoaudióloga, eu estava em uma loja com minha mãe, onde havia uma guitarra azul brilhante. Eu, sendo criança e gostando de coisas azuis brilhantes, realmente queria essa guitarra. Minha mãe claramente disse não, pois era cara e eu tinha demonstrado pouco interesse em tocar violão, além de assistir meu pai tocar baixo. Fiquei decepcionada, mas entendi. De repente, minha primeira fonoaudióloga aparece e compra a guitarra para mim. Minha mãe disse a ela que não precisava, mas minha fonoaudióloga insistiu. Na época, isso pareceu apenas uma coisa legal que ela fez, embora excessivamente generosa. Mas agora, sabendo que ela está desfilando por aí fingindo ser minha mãe, definitivamente pinta a situação sobre uma luz diferente. Não sei como me sentir em relação a esse presente agora. Não há muito que eu possa fazer sobre a situação, pois nem me lembro qual era o nome da fonoaudióloga, então vamos apenas esperar que não nos encontremos novamente. Fiquei anos tendo consultas com uma psicóloga falsa. Para começar, a minha infância foi uma droga. Sério, um inferno. Não lembro de nada desde que nasci até os 13 anos. Tudo o que sei sobre esse período vem de lembranças vagas, coisas que minha família me contou e boletins de ocorrência da polícia. Mas tem uma coisa que eu lembro. Uma mulher que eu chamava de tia. Sem nome, sobrenome, nada. Só tia. Comecei a vê-la quando tinha 7 anos. Sentava na sala dela enquanto ela digitava tudo o que eu dizia no notebook. Não tinha problema com ela. Havia uma vez por mês e ela parecia tão gentil que eu acreditava que podia confiar nela. E confiei. 7 anos depois, 14 anos, contei para ela que tinha tentado me matar várias vezes. Era uma mistura de coisas, a minha mãe ficando cada vez mais tóxica, a falta de amigos na época e, principalmente, as coisas horríveis da minha infância que não me deixavam em paz. Aí, com 14 anos, comecei a me perguntar por que essas consultas com a tia não me ajudavam em nada, principalmente porque eu implorava para ela me explicar por que eu queria morrer o tempo todo. Lembro que, a caminho da casa dela, perguntei para minha mãe se eu ia poder ver outra pessoa, talvez alguém que me desse um tipo de ajuda diferente, já que a tia claramente não estava conseguindo. Ela só resmungou para eu ficar quieta. Por essa época, o meu relacionamento com a minha mãe começou a ruir.
Minha mãe virou uma fonte de sofrimento para mim, e eu chorava muito nas sessões com a tia. No fim das sessões, a tia tentava defender minha mãe, ou fazia parecer que eu estava exagerando. Na época, eu tentava inventar minhas próprias explicações para ela não entender direito as coisas, e cheguei à conclusão de que ela era empática demais, que talvez explicar por que minha mãe era horrível fosse me ajudar a aceitar de algum jeito doentio. E outras coisas parecidas aconteceram. Confesso que aos 16 eu era uma péssima garota. Ia para festas, bebia tudo que aparecia e, claro, não contava nada para ninguém. Mas aí a tia começou a fazer perguntas bem específicas, principalmente sobre os assuntos que já tínhamos conversado. Fiquei chocada. De novo, dei o benefício da dúvida e achei que ela estava se lembrando dessas coisas porque me conhecia há quase uma década. Um ano depois, ela começou a mencionar as festas que eu ia sem nem se preocupar em disfarçar com perguntas. O meu relacionamento com a minha mãe estava quase totalmente destruído e, o pior de tudo, algo que me afeta até hoje, no fim de cada sessão, a tia começou a contar tudo o que eu disse para minha mãe. Foi horrível ouvir as minhas próprias palavras contra minha mãe, explicando os abusos que ela estava me fazendo, tudo isso dito na cara dela, com ela sentada do meu lado. Minhas notas na escola começaram a cair, minha mãe me proibiu de sair e eu fiquei completamente isolada. Então, tentei me matar no meu aniversário de 17 anos. Fui para o quarto da minha mãe procurando alguma coisa para overdose, ou qualquer coisa que me levasse ao limite. Lembro de revirar tudo até chegar no closet dela. Mal entrava no quarto dela, na verdade eu tinha me esquecido que ela tinha um closet. No meu desespero, só lembro de entrar no closet e procurar em todos os cantos. Me deparei com uma mala encostada na parede, embaixo das roupas penduradas. Se eu fechar os olhos, ainda consigo imaginar. Não parecia velha, então acho que foi isso que me fez abri-la. Quando abri, só vi um monte de papel. A surpresa de ver tanto papel me tirou daquele estado, e lembro de ter sentado de pernas cruzadas no chão, me perguntando que porra eram aqueles papéis. Depois de um tempo lendo, percebi que eram transcrições das minhas sessões com a tia, literalmente, desde algumas das primeiras sessões. Me senti muito, muito, muito mal. Pelo menos tive juízo de pegar só alguns dos papéis mais antigos, para não chamar a atenção. Ler aquelas transcrições só me deixou com mais perguntas, e decidi naquela noite que ia me matar depois de descobrir o que estava acontecendo. Estava com o tempo contado, estressada porque só me restava um ano para descobrir que diabos estava acontecendo antes de ser expulsa de casa quando completasse 18 anos. Comecei a prestar mais atenção nas sessões, olhando pela casa dela sempre que podia, procurando por alguma pista que me dissesse quem era aquela psicóloga de verdade. Comecei a fazer mais perguntas para minha mãe sobre a tia, e ela só desviava, repetindo a mesma coisa. Ela era psicóloga. Até que eu fiz algo que quase arruinou o resto da minha vida. Resolvi roubar o celular da minha mãe. Parece coisa pequena agora, mas na época era vida ou morte. Minha mãe estava no banho, e eu já tinha arrumado tudo o que precisava para ficar fora por algumas horas, talvez até alguns dias. Assim que eu ouvi a porta trancar, peguei o celular da minha mãe e saí correndo de casa. Nem olhei para o celular até chegar no ônibus. Lembro de ter olhado as mensagens da minha mãe primeiro, e soube que tinha encontrado a tia quando vi um nome desconhecido. Melhor ainda, quando as mensagens mostraram claramente quando minha mãe marcou os encontros. Rolei para cima por um tempo, o suficiente para o ônibus me levar a um lugar seguro. Mas mesmo quando desci do ônibus e li anos de mensagens, nada de incriminatório apareceu. Aí, olhei o histórico de chamadas da minha mãe e vi que elas se ligavam com muita frequência. Eu não era idiota, seja lá o que estivesse acontecendo, estava acontecendo nas ligações, não nas mensagens. O que era esperto, dou os méritos, mas ainda não descobri nada. Achei um lugar para sentar na beira da estrada e continuei a busca. Olhei as redes sociais da minha mãe e quando tentei procurar o nome da tia, nada apareceu. Juro que senti toda a esperança me abandonar naquele momento, e às vezes ainda sinto a mesma coisa ruim que senti naquela hora. Quase desisti, quase. Todo dia agradeço por ter passado os dedos sem pensar pelos seguidores da minha mãe, porque eu encontrei. O nome da conta não era o nome verdadeiro, era um nome falso esquisito. Mas quando cliquei no perfil, era ela mesmo. Ela postava fotos com algumas amigas da minha mãe. E rolei um pouco pela página até ver uma foto que eu mesma tinha postado dela e da minha mãe. Anos atrás. Elas eram amigas desde antes de eu nascer. Me senti mal, traída e um pouco aliviada por finalmente saber o que estava acontecendo.
Porque minha mãe tinha as transcrições, porque a tia não pensava duas vezes antes de contar tudo o que eu dizia para minha mãe, porque ela a defendia. Nem me preocupei em achar um lugar para ficar naquela noite, só voltei para casa. Levei uma surra da minha mãe por ter feito algo que não merecia perdão. Não doeu nada comparado ao que eu tinha descoberto naquele dia. A única coisa que perguntei para minha mãe naquela noite foi quem é a tia de verdade. E ela nem conseguiu responder. Alguns anos depois, no primeiro ano da faculdade, tive a sorte de sair da casa da minha mãe assim que pude, com um velho amigo que teve pena de mim e me deixou ficar com ele, já que nós dois entramos na mesma faculdade. Ele é um dos meus melhores amigos agora. O que finalmente me deu um fechamento agridoce foi limpar o meu Instagram. Apaguei as pessoas que não me importavam ou que não conhecia. Meu coração caiu quando vi um nome familiar nos meus seguidores. Nem pensei duas vezes quando procurei o nome na barra de busca, e quando apareceu a conta do Facebook da tia, essa psicopata estava me seguindo no Instagram há sei lá quanto tempo. E de repente, tudo que não fazia sentido começou a fazer. As perguntas precisas, por que minha mãe decidiu me isolar dos meus amigos? Não tinha escrito psicóloga ou coisa parecida na porra da bio dela. Sabe o que tinha? Professora de química com mais de 20 anos. Confesso que chorei feito uma criança naquela noite, porque levei anos para entender por que duas das minhas principais figuras femininas pareciam me odiar. Até hoje, luto pelo fato de que a maior parte da minha vida adulta está sendo usada para me curar de tudo o que aconteceu na minha infância, em vez de sair com amigos e me dedicar à faculdade. É uma merda. Todo mundo que ouve a minha história concorda que tem algo errado com elas. Eu só queria ter sabido isso antes. Há 2 dias, tive a minha primeira sessão com um psicólogo de verdade. Confia, pesquisei bastante. Me senti quase envergonhada quando contei o motivo de estar na cadeira dele, mas ele só sorriu e disse que tínhamos muito trabalho pela frente. Enfim, tia, não vamos nos encontrar de novo. A mãe do meu colega da escola me perseguiu no ensino fundamental. Isso aconteceu quando eu tinha 13 ou 14 anos. Eu estava no ensino fundamental. A escola ficava a uns 10 minutos de carro. Meus pais fizeram um acordo com o Jake, nosso vizinho, que tinha a mesma idade que eu. Acho que o Jake era um garoto normal. Nossos grupos de amigos não se misturavam, então a gente não se via muito na escola, fora a carona. Não lembro direito como era o esquema, mas basicamente meus pais deixavam a gente na escola e a mãe do Jake buscava a gente. O Jake geralmente ficava bem quieto no carro. A mãe dele era super falante. Eu não tinha problema com isso. Ela sempre queria saber o que estava rolando na escola. Eu não ia contar todos os babados para ela, mas falava coisas tipo que ia ter peça de primavera, que ia ter feira de ciências, etc. Eu tinha uns 10 minutos de conversa com ela e a gente chegava no condomínio onde a gente morava. Aí, um dia, as coisas ficaram estranhas. O Jake estava no banco de trás naquele dia. Eu estava no banco da frente. A mãe dele falou: "Acho que você e o Jake formariam um casal tão fofo. Você devia ser a namorada dele." Eu não sabia o que dizer. Acho que eu murmurei algo tipo, sei lá, e fiquei olhando pela janela tentando fingir que não estava acontecendo nada. Por que ela estava falando isso? Ela nem me conhecia direito. Eu mal conhecia o Jake. Eu não falei mais nada no carro. Lembro que senti um clima muito estranho, meio constrangedor. Eu nem virei para fazer contato visual com o Jake. Imaginei que ele estava tão desconfortável quanto eu. Quando meus pais chegaram em casa naquela noite, eu contei para eles. Minha mãe e meu pai meio que deram de ombros. Não tinha sido nada grave. Não era como se a mãe do Jake tivesse me batido ou algo assim. Mas meus pais falaram que eu não devia mais pegar carona com o Jake. Acho que as palavras exatas do meu pai foram: "Você não precisa ficar perto disso." Eu não queria contar para ninguém na escola sobre isso. Não era culpa do Jake. Eu não queria fazer ele se sentir mal ou envergonhado contando alguma coisa para ele ou sair por aí falando sobre isso. Eu fiquei quieta sobre isso. Parei de pegar carona com eles, mas não contei para ninguém na escola nem para mais ninguém. Eu quase não via o Jake na escola e a gente só se esbarrava quando acontecia. Mas não acabou por aí. Depois disso, a mãe do Jake começou a aparecer nos lugares onde eu ia. Eu costumava ir no parque aos sábados para jogar frisbee. Agora eu vi a mãe do Jake lá. Ela sorria para mim. Ela sacou que eu ia lá nas manhãs de sábado e ela ia todo sábado de manhã. Eu nunca tinha visto ela lá antes. Teve outros exemplos assim. Além disso, a mãe do Jake apareceu na manicure que eu ia. Eu nunca tinha visto ela lá antes, mas vi ela 2 vezes no mesmo mês depois que a gente parou de pegar carona.
Talvez tudo isso fosse coincidência, mas eu sei que não foi. Um dia, ela veio falar comigo na biblioteca e falou algo tipo: "Que bom te ver aqui. Aposto que o Jake ia adorar se você fosse lá em casa visitar um dia desses. Vocês dois deviam sair mais." Eu não sabia o que dizer. A única coisa que eu consegui fazer foi dar um sorriso sem graça e murmurar algo tipo: quem sabe?" Eventualmente, eu tive que contar para meus pais sobre isso. Eles conversaram com a mãe do Jake e falaram para ela me deixar em paz. Que eu saiba, acabou por aí. Foi uma situação muito estranha. Daquele ponto em diante, a gente quase nunca mais se viu. Espero que isso signifique que ela parou de me dar atenção. Tinha um cara que ficava parado no fim da minha entrada de garagem todas as noites. Isso aconteceu alguns anos atrás e eu nunca contei para ninguém. Não sei por que estou postando isso aqui agora, mas voltou à minha cabeça e eu preciso tirar isso do peito. Na época, eu morava bem no mato. Só eu e meu cachorro, sem vizinhos próximos, e geralmente era muito silencioso. Eu gostava assim. Uma noite, eu acordei no meio da madrugada com a luz de sensor de movimento acendendo lá fora. No começo, achei que era só um bicho, talvez um veado ou sei lá. Mas quando olhei pela janela, vi um cara parado no fim da minha entrada de carro. Ele não se mexia, só parado ali, de frente para minha casa. Não sei porquê, mas eu travei. Fiquei ali parada olhando para ele e ele não se moveu nada. A luz apagou depois de um tempo e tudo voltou a ficar escuro e quieto. Eu não dormi muito depois disso. Na noite seguinte, aconteceu de novo. A luz acendeu e lá estava ele, mesmo lugar, mesma imobilidade, só parado ali, olhando para casa. Nesse ponto, eu comecei a ficar bem apavorada. Liguei para a delegacia e eles mandaram alguém para dar uma olhada, mas quando eles chegaram, ele já tinha ido embora. O policial disse que provavelmente era só algum bêbado ou alguém passando e que eu não devia me preocupar a menos que ele começasse a se aproximar. Isso não me deixou melhor, mas tentei seguir em frente. Isso durou mais ou menos uma semana. Toda noite, que nem um relógio, eu acordava e via ele parado ali no fim da entrada de carro. Era sempre a mesma coisa. Ele nunca se mexia, nunca dizia nada, só ficava ali olhando para minha casa. Chegou a um ponto em que eu comecei a fechar as cortinas à noite, mas eu ainda sentia que podia sentir ele lá fora. E então, do nada, parou. Eu nunca mais ouvi depois daquela semana. Sem explicação, sem motivo. Só acabou. Nunca contei isso para ninguém antes. Provavelmente não é nada demais, mas é algo que ficou comigo. Eu só precisava escrever isso. Um homem estranho entrou na minha casa e me assistiu dormir. Para começar, eu moro em uma cidade universitária com outras 6 garotas jovens na casa dos 20 anos. A cidade onde moramos não é tão boa e tem um grande problema de moradores de rua/drogas, onde arrombamentos não são incomuns. No entanto, o que aconteceu no sábado passado foi definitivamente estranho. Minhas colegas de quarto e eu, assim como alguns dos nossos namorados, estávamos em casa, bebendo e conversando, enquanto 2 das meninas optaram por ir a um bar. Por volta da 1 da manhã, as 2 meninas voltaram do bar e todos estavam cansados, então fomos para nossos respectivos quartos. Mais tarde na noite, eu fui acordada por alguém abrindo minha porta e ficando parado no meu quarto me olhando. Na minha cabeça, pensei que era um dos namorados das meninas de quarto tentando ver se meu namorado e eu ainda estávamos acordados para continuar a festa. Como estava cansada, fingi estar dormindo para evitar ser incomodada. Depois de um tempo, a pessoa fecha minha porta e começa a andar de um lado para o outro no corredor. Então ele começa a tentar abrir a porta da minha colega de quarto, cujo quarto fica ao lado do meu. Felizmente, a porta dela estava trancada e ela também estava com um namorado. A pessoa, então, vai até a nossa gaveta de talheres e pega uma faca para tentar arrombar a fechadura. Depois de tomar coragem, o namorado dela grita: "Quem diabos é esse?", o que assusta o homem, que então corre escada acima e sai pela porta. A polícia foi chamada, fez uma busca e obviamente não encontrou nada. Eles nos disseram que arrombamentos eram normais, o que nós já sabíamos. No entanto, o que torna todo esse cenário mais assustador é que ele não roubou nada. Meu telefone, o álcool e meus sapatos de $600 estavam intocados. Também suspeitamos que essa pessoa não estava usando drogas ou álcool, pois ele se moveu de forma muito silenciosa e deliberada.
Ele conseguiu entrar porque as duas meninas que voltaram do bar não trancaram a porta atrás delas. Não tenho certeza qual era a intenção desse homem, mas sou eternamente grata por ter meu namorado comigo, o que não é frequente, pois ele mora a 3 horas de distância, e por ter fingido estar dormindo. Me dá arrepios pensar que um homem estranho estava no meu quarto e o que poderia ter acontecido comigo se eu estivesse sozinha.